Pelo pessoal que está aí desde a tarde esperando as notícias, tá bom? E em atenção a vocês e à sociedade, nós vamos passar a leitura do boletim das 17 horas, ok? Todo mundo pronto? Boletim médico, nota técnica. O Hospital Rio Grande informa, por meio de sua direção médica, que o paciente Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, permanece hemodinamicamente estável, em ar ambiente, sem necessidade de suporte de drogas vasoativas, assintomático e sem uso de analgésicos no momento. Encontra-se em uso de antibiótico terapia venosa, com sonda nasogástrica aberta, mantido em dieta zero. Foi submetido à passagem de acesso venoso central, procedimento realizado sem intercorrências, sendo iniciada a nutrição parenteral total. O paciente permanece hospitalizado sob os cuidados da equipe médica e multiprofissional do Hospital Rio Grande, com acompanhamento clínico contínuo e supervisão direta da equipe de cirurgia, composta pelos doutores Hélio Barreto e Leonardo Barreto. Novas atualizações serão fornecidas conforme a evolução do quadro clínico. Ok, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Previsão de alta. Pronto. Não há previsão de alta de acordo com o posicionamento da equipe de cirurgia. O paciente permanece em observação clínica e vai pernoitar no hospital. Há previsão de transferência para São Paulo ou não? Não há previsão de transferência no momento. A opção do momento da família, tá certo? E dos médicos que são médicos da equipe que o assistem em São Paulo, que o assiste em São Paulo e em Brasília, é que ele permaneça em Natal sob os cuidados da equipe que está chefiada pelo Dr. Hélio. Doutor, é possível confirmar a relação desse episódio com aqueles fatos decorrentes da facada? Sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele apresenta um quadro de suboclusão intestinal em decorrência de aderências intestinais que foram decorrentes das cirurgias que ele foi submetido em decorrência da facada. Então, de manhã até agora, a gente pode afirmar que houve uma melhora no quadro do ex-presidente? O presidente permanece estável, com melhora do humor, na avaliação da equipe cirúrgica de Dr. Hélio, com melhora da distensão abdominal, e os sinais clínicos que ele evidencia são de diminuição da dor, diminuição da tensão do abdômen, diminuição dessa distensão que o trouxe do desconforto. Então, nós podemos dizer ainda que, a despeito da necessidade da manutenção dele sobre o cuidado, sobre a tutela, com esquema antibiótico instituído, anti-inflamatórios, hidratação adequada e adequadamente nutrido por via parenteral, já que ele não pode se alimentar por via oral, tá certo? Mas ele mantém-se estável clinicamente, tá certo? Com sinais de melhora dos sinais e sintomas. Doutor, ele não vai ser transferido porque o quadro não permite a família pedir de transferência. O paciente ele apresenta condições de transferência. Em um momento houve óbice em relação à transferência dele, mas por opção da família, da equipe que o assiste em São Paulo e em Brasília, e da equipe que o está acompanhando aqui, foi optado pela permanência dele no hospital. É por tempo indeterminado, então? Sim, não temos previsão de alta. Doutor, e o resultado da tomografia que ele faria no início da tarde? Ele realizou a tomografia que mostrou sinais de suboclusão intestinal, mas sem sinais de gravidade. Não havia sinais de gravidade na tomografia, tanto que foi optado por um tratamento clínico otimizado, que é o que ele está fazendo no momento. E sem indicação de cirurgia, como foi dito de manhã? Por hora não há indicação cirúrgica, mas ele está sendo avaliado continuamente e com realização de exames para avaliar o quadro. Houve troca de informações com os médicos que costumeiramente atendem ele lá em São Paulo? Sim. Continuamente nós estamos atualizando a equipe que o assiste em outras. Em relação ao médico que o acompanha, tem a notícia que ele está vindo, tem alguma notícia sobre isso, se ele vai esperar alguma posição dele? Um dos médicos de confiança da família, tá certo? Ele tem uma equipe que é composta por vários médicos,
3 são os principais com os quais nós nos comunicamos: Dr. Macedo, Dr. Leandro e Dr. Birolim. E o Dr. Birolim vai se deslocar para Natal amanhã, tá certo? Amanhã ele virá a Natal. Previsão de chegada amanhã. Tá certo? Previsão de chegada amanhã. Tem previsão de horário? A previsão de chegada dele é pela madrugada, ainda não tem o horário certo, mas ele chegará amanhã pela madrugada. E essa chegada dele, então, ele deve vir aqui, fazer uma análise junto com a equipe daqui e aí definir os próximos passos? A princípio, a condução já está acordada, já há uma concordância com relação aos passos. Acho que talvez seja muito mais a própria tranquilidade da família, afinal de contas é um médico que assiste, é um médico de confiança do presidente, é um médico de confiança da equipe dele, mas tudo que está sendo feito no hospital está sendo proposto pela equipe de cirurgiões que o assiste, mas em concordância com a equipe médica assistente do presidente. Então a conduta médica agora é mais acompanhar e essa nutrição e novos exames, novos procedimentos estão previstos? Perfeito. A conduta médica é essa que está instituída. Não pode comer, a sonda nasogástrica aberta, a nutrição parenteral para manter o paciente adequadamente nutrido, a hidratação venosa para manter o paciente adequadamente hidratado, o antibiótico para evitar qualquer tipo de infecção bacteriana, exames continuados para de forma muito precoce perceber alterações que são visíveis no exame complementar, infecções ou distúrbios eletrolíticos, e a coisa mais importante, que é a vigilância da equipe médica, que estará de plantão permanente. Os médicos não se ausentarão do hospital e a nossa equipe de enfermagem e o restante da equipe multidisciplinar. Isso é que faz diferença na detecção precoce de alteração. Não alterando, mantém-se exatamente isso que nós descrevemos para vocês. Previsão de algum exame de imagem ainda hoje? Já foi feita a tomografia? Não será feito hoje novos exames de imagem. O senador Rogério Marinho comentou que desde ontem ele se queixava de dores, né? O que vocês sabem assim, sobre que ele sentia, enfim, foi uma piora do quadro, que ele já apontava ontem? Quando ele chegou a Natal, a gente acompanha a partir daí, pela madrugada, ele já tinha queixa de desconforto abdominal. Mas, fruto do alto grau de compromisso que ele tinha com todos os eventos que estavam programados, ele resolveu, mesmo com desconforto, tentar ir. Após chegar em Santa Cruz e descer em Santa Cruz e regressar ao carro, houve uma piora, uma exacerbação dessa distensão e do quadro de dor. Segundo ele relatou ao próprio Dr. Hélio, uma dor ainda mais forte do que as outras vezes em que ele sentiu esse tipo de incômodo. E aí foi a hora que foi tomada a decisão de regressar a Natal. Na escala de gravidade, assim, o senhor diria que o quadro do ex-presidente é um quadro que inspira preocupação, é grave? Como é que a gente poderia classificar isso, né, para as pessoas entenderem de um jeito mais claro? Ele é um quadro que inspira cuidados, mas não apresenta sinais de maiores gravidades no momento. Ele apresenta uma intercorrência, uma suboclusão intestinal, e em decorrência disso ele está internado com um tratamento otimizado, mas ele precisa ficar internado, ele precisa continuar o tratamento e as avaliações periódicas é que poderão definir melhor como será a evolução. Doutor, se houver transferência, a necessidade que seja em UTI? Sim. Doutor, para a gente tentar traduzir também, o uso de antibióticos pode indicar algum tipo de infecção? Não. Esse é um protocolo que é utilizado diante de um quadro de suboclusão intestinal e no momento ele não apresenta sinais de infecção. Inclusive, nas poucas horas de tratamento que foi instituído, ele já apresenta uma melhora clínica, no sentido de que ele melhorou os sintomas, ele está sem dor, como foi lido pela nota do hospital. A permanência é mais por precaução? A permanência é porque ele está com um quadro de suboclusão. Ele só poderá ser deshospitalizado uma vez que essa suboclusão esteja resolvida. Doutor, o que é suboclusão intestinal? Eu achei que vocês iam perguntar isso, que a gente fica falando, às vezes eu peço perdão, que às vezes a gente vai... Eu achei, quando o Hélio estava explicando, que vocês iam ter essa dúvida da semioclusão, da obstrução, e só para deixar claro isso. O intestino é um tubo pelo qual entra o alimento pela boca, ele é processado quimicamente e mecanicamente ao longo do intestino,
e vai sair o seu resíduo como fezes. E por qualquer razão, você pode ter uma obstrução ou oclusão total do intestino por várias causas. Hérnias, torções, volvos, aderências. O presidente ele tem uma predisposição para aderências, como uma mangueira que pode se unir uma a outra e acotovelar. E ali aquele bolo alimentar ou bolo fecal não progredir. E aí não progride o bolo fecal, não progride o líquido que está dentro do intestino e não progride o gás que nós produzimos no processo de digestão dos alimentos. Por isso é que nós arrotamos, é por isso que nós soltamos flatos. Na vigência desses acotovelamentos totais, que é uma oclusão total, ou subtotais, que é a semi-oclusão, você tem uma distensão do abdômen. E o que está sendo proposto pela nossa equipe de cirurgiões é o tratamento clínico, ou seja, suporte nutricional, antibiótico, adequada hidratação. E muitas vezes, quando você otimiza todos esses cenários, o que se obtém? A volta do funcionamento adequado do intestino. Outras vezes, essa semi-oclusão ou oclusão total requer que a equipe cirúrgica faça uma abordagem e desfaça essa obstrução ou semi-obstrução. Traduzindo em miúdos, o que está se tentando é que o próprio organismo responda à terapêutica que está sendo feita e aquela suboclusão esteja resolvida, porque melhora a peristalse, porque melhora a hidratação, porque melhora o processo, eventualmente o processo inflamatório, e aí o intestino volta a funcionar adequadamente. É suboclusão. Suboclusão. É uma obstrução parcial. Parcial. Muito bem.